Olá, nós vamos começar nossa aula no dia de hoje discutindo a questão das legislações educacionais. O Brasil tem várias legislações e algumas são exclusivas para a educação. Dentre essas legislações, nós temos as mais variadas possíveis. Aquelas que vêm do governo federal, aquelas que vêm do governo estadual ou aquelas mesmo que vêm do governo municipal. Porém, nós vamos elencar 4 das mais importantes e são elas, inclusive, que vão dar todo o ordenamento e toda a regulamentação do funcionamento da educação básica na legislação e, ao mesmo tempo, no dia a dia da educação. Eu elenquei aqui 4 grandes documentos que são os grandes norteadores. Primeiramente, a Constituição Federal de 1988, a mais importante e não pode haver lei maior do que ela. A segunda grande e importante lei é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, o conhecido ECA, de 1990. Fora o ECA nós temos a LDB, a 9394, de 1996. E por fim, nós temos o Plano Nacional de Educação, que está ligado ao Fundef, que vai dar a legalidade tanto à questão do planejamento quanto ao financiamento da educação brasileira. Então vamos lá. Quando nós falamos em educação a partir da Constituição Federal, nós temos que ter uma ideia muito clara. Educação é um direito. Não é nenhuma benesse que o governo está nos dando, que o Estado está nos dando. É algo que por muita luta e muita conquista, o povo conquistou. Esse direito de ter a escola como algo comum à sua vida. Então a Constituição Federal, principalmente em seus artigos 205, 206 e 207, vai tratar de que forma esse Estado, que é uma república e é uma federativa, vai fazer com que essa materialidade da educação chegue até aqueles que jamais um dia poderiam ter imaginado estar dentro da escola. Isso para uma nação nova como a nossa é extremamente importante, porque nós temos uma Constituição Federal que nos assegura. Porém, a Constituição Federal não dá conta de todas as demandas relacionadas à educação, porque são as mais variadas e as mais formas possíveis. Lembrando sempre que o nosso país é muito grande. Por isso, outras leis complementares começam a vir a dar suporte à Constituição Federal. Mas lembrando, a Constituição Federal é a lei maior do nosso país que dá às outras leis o seu ordenamento. Nenhuma lei vindo de qualquer outra legislação, ela pode ser contrária aos princípios que esta lei, que é a Constituição Federal, traduz em forma de direito. Uma outra coisa importante que a Constituição Federal coloca é de que o direito, a educação por ser um direito, ela é também um direito social. Isso significa dizer que todo e qualquer sujeito que está dentro da sociedade ou está dentro de um conjunto de sujeitos tem esse direito de estar dentro do ambiente escolar, né? Isso até a Constituição de 88 não estava muito claro. Por isso que eu reafirmo que a Constituição de 88 é extremamente importante, porque ela deixa claro isso. As outras constituições falavam sobre educação, mas não deixavam tão claro a responsabilidade que o Estado tem em proporcionar a educação, né? Portanto, educação, além de ser uma responsabilidade do Estado, ela é uma responsabilidade de todos nós, né? Nós não podemos ser negligentes ao ponto de chegarmos a perceber certas questões que estão dentro da legislação e que são asseguradas para todos e nós não nos tomarmos posição quando, por exemplo, vemos uma criança que está fora da escola ou quando vemos uma escola negligenciando vagas, né? Então, nós estamos fazendo contrário àquilo que a própria Constituição Federal nos coloca. Então, a Constituição Federal coloca de que é responsabilidade do Estado, sim, mas também nossa como cidadãos frente a esse Estado, né? Um outro documento importante é o Estatuto da Criança. E gostaria de fazer uma observação aqui bastante importante. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um documento entre várias nações no mundo que no Brasil, comparado às outras, é inovador. Por quê? Em muitas outras nações no mundo todo, tanto países desenvolvidos ou em desenvolvimento, não possuem essa legislação que assegura. Assegura o quê? 2 princípios básicos, que já estão assegurados na própria Constituição, que é a questão da educação como um direito. Então, o Estatuto da Criança vai reforçar
o que a Constituição já colocava, só que ele reforça de uma forma mais efetiva, trazendo responsabilidades, encaminhamentos, criando leis e articulando a sociedade e, acima de tudo, o poder público e jurídico para que isso seja concretizado. Uma outra questão é que a Estatuto da Criança traz bastante importante, não só relacionado à educação, mas relacionado à infância e adolescente, que é dar a esta criança, né, o conceito de proteção, né? A Constituição Federal assegura a proteção à criança e ao jovem, mas é através do ECA, né, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa criança passa a ter uma legitimidade de sua proteção, independente de quem é o responsável dessa criança, né? E além dessa responsabilidade de proteção, a criança passa também a ser vista como um sujeito, como qualquer outro. Por muito tempo, a criança e o adolescente não foram vistos como sujeitos, como pessoas comuns e com direitos comuns. Eram tratadas com desdém, eram tratadas de forma diferenciada. A partir do ECA, essa criança ela passa a ter direitos como qualquer outra pessoa em qualquer outra idade. Mas por tratar-se de menor, cabe à sociedade e cabe ao Estado dar a ela um zelo maior, uma proteção maior e, principalmente, além de dar essa segurança quando essa criança está ameaçada de qualquer ordem que seja, dar a ela e assegurar a ela o direito de estar dentro de uma escola. O ECA também traz, né, de que a escola é um espaço não somente de aprendizagem, mas a escola também é um espaço de realização dos seus direitos e, acima de tudo, de socialização. Muitas vezes essas crianças que passam por dificuldades das mais variadas possíveis, né, como também aquelas que possuem condições em condições boas de vida, em condições materiais de vida condizentes com a realidade, elas precisam ter na escola essa relação de aprendizagem e de socialização. Escola não é só um espaço de aprendizagem. A escola é, acima de tudo, um espaço de socialização, onde o aluno encontra diversidade, encontra diferença e encontra, acima de tudo, o espírito da coletividade. O ECA assegura de forma muito clara essas questões relacionadas ao direito de estar na escola e, ao mesmo tempo, o direito de ter educação. Fora a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos a LDB. Nós já tivemos a 4.024, a 5.092 e o que está vigente é a 9.394 de 1996. O que trata a LDB? A LDB, a atual, vai tratar de toda a vida e de todo o ordenamento legal, administrativo e pedagógico da educação brasileira, passando por todos os níveis, desde a educação infantil, chegando até o ensino superior. No nosso caso aqui, o foco maior é a educação básica. Então, todas as questões relacionadas à competência do governo federal, à competência do governo estadual, o que as escolas devem proporcionar, que tipo de profissional deve atuar dentro da escola, que tipo de profissional deve atuar dentro da área da educação, qual é a formação que esses profissionais têm e precisam ter, toda esta parte relacionada à organização da escola e da educação está prevista na LDB, né? A LDB ela é um fruto de um desejo coletivo. Por isso, muitas questões que estão dentro da LDB, né, elas são dinâmicas. Muitos dos artigos dos incisos contidos na LDB de 96, hoje já não têm mais validade, mas eles foram incorporados e foram modificados com artigos e incisos complementares para dar conta de uma realidade que em 96 não tinha e que hoje se tem. Por isso é sempre bom, ao final de cada ano, junto ao governo federal, olhar se as legislações pertinentes à educação, elas não foram reformuladas. E elas são reformuladas para dar conta de uma demanda que naquele momento não existia, mas que nesse exato momento existe, né? E acima de tudo, a LDB, ela coloca a família novamente como responsável para a educação. O Estado vai ofertar as estruturas básicas, mas a família também precisa ter a consciência de que depende também dela para fazer com que aquele jovem, aquela criança, tenha o direito e tenha uma educação de qualidade, né? O Estado não tem a responsabilidade de buscar a criança
em casa para colocá-la na escola. Cabe aos pais, cabe aos responsáveis e cabe à sociedade como um todo levar essa criança até a escola e fazer, acima de tudo, não só levar ela lá, mas fazer com que ela permaneça dentro da escola, né? Uma outra coisa importante que a própria LDB coloca é a organização, né? Então, a organização se faz perante este modelo. Pode-se fazer um modelo diferente deste? Não. O que pode é dinamizar e flexibilizar os modelos já existentes. Então, eu não posso criar, por exemplo, um nível além do nível superior, porque já está estabelecido dentro do nível superior. Agora, eu posso flexibilizar algumas questões dentro de cada nível. Vou citar um exemplo bem simples, relacionado ao ensino superior. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos, dentro do ensino superior, dois tipos de cursos. Aqueles cursos voltados para licenciaturas e aqueles outros cursos voltados para os bacharelados. Percebeu-se uma demanda mais necessária e mais específica. Criou-se, então, o que nós chamamos de cursos tecnológicos, os tecnólogos. Então, hoje nós temos 3 níveis, ou 3 modos de enxergar a educação superior. Os bacharelados, as licenciaturas e agora os tecnólogos. Isso significa o quê? Mudou o ensino superior? Não. Flexibilizou a forma de ver este nível de ensino. Então, a organização da educação superior e qualquer outra forma de organização, ela não pode ser mudada, ela pode apenas ser flexibilizada perante aquilo que a própria LDB estabelece. Para dar conta de todas essas legislações, criou-se o que nós chamamos de Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, na verdade, nós já estamos com uma segunda versão. A primeira versão acabou em 2013 e a partir de 2014 nós começamos o que nós chamamos do Plano Nacional 2. O que é o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação, ele tem a previsão de fazer projetos, cronograma e efetivação de tudo aquilo que as legislações obrigam a fazer. Então, é um grande modelo de planejamento que vai desde as esferas federais à esfera municipal. E se cria metas, né? Qual é a grande meta do decênio ou qual é a grande meta do Plano Nacional? Fazer com que as crianças da educação básica, ou seja, crianças de 0 a 14 anos, tenham uma escola em tempo integral. E o que é fazer com que as crianças tenham uma escola em tempo integral? Que a escola crie espaços de aprendizagem, espaços lúdicos e, acima de tudo, crie um clima dentro da escola para que essas crianças fiquem manhã e tarde dentro da escola, aprendendo, socializando e, acima de tudo, criando habilidades para que essas habilidades criem nelas condições de ter melhores aspectos relacionados ao outro, aspectos relacionados ao diferente, enfim, de conseguir entender em que espaço estão, aonde estão e, acima de tudo, qual é o seu papel dentro da sociedade. Esta é uma grande meta que deve ser alcançada até 2024. Uma outra grande meta que se faz a partir do Plano Nacional de Educação é fazer que o índice, a porcentagem do PIB, ele chegue a 10%. Nos países mais desenvolvidos, o PIB destinado, a porcentagem destinada à educação trazidos do PIB é em torno de 10%. Né? Essa é uma grande meta. E esta meta, ela se faz presente a partir do Fundeb. O que é o Fundeb? Se estabeleceu a partir de 2014, né, que deveria ter um documento ordenador que estados, municípios e o governo federal deixassem claro qual seria a porcentagem que se tiraria de todos os impostos recolhidos. Então, ficou de incumbência dos municípios e dos estados, a partir de tudo aquilo que é recolhido dos impostos, dar a ele um valor X e esse valor X necessariamente cair em que lugar? Dentro da escola. Então o Fundeb ela tem qual responsabilidade? Proporcionar melhores condições físicas, pedagógicas e, acima de tudo, aperfeiçoamento humano dos profissionais que trabalham na educação. Esse Fundeb, ele, na verdade, ele já tinha sido feito já em 2007
só que em 2007 ele contemplava apenas o ensino fundamental, por isso ele era chamado de Fundef. A partir de uma demanda necessária de colocar tanto a educação infantil quanto o ensino médio, se alterou a nomenclatura de Fundef, que era do ensino fundamental, para Fundeb, que é o ciclo todo de educação básica. Tem como objetivo o quê? Fazer com que o número de valores em que um município ou um estado tem sejam efetivamente colocados na escola. Por isso é muito importante você entender de que cada município tem o seu dinheiro próprio recolhido para a educação. E esse dinheiro ele é fiscalizado e regulado por um conselho. Este conselho, por sua vez, tem uma autoridade maior, inclusive, de um presidente de uma câmara ou de um prefeito. Por quê? Porque é a partir desse conselho que realmente nós vamos verificar se esse dinheiro está sendo aplicado ou não, né? Nós vamos perceber também que esse dinheiro, vindo do governo federal, ele tem um valor específico. Para cada uma dessas demandas, né, para a creche, para anos iniciais urbano, para anos iniciais do campo, para ensino médio, nós temos um valor por aluno. Então, cada município vai receber um valor do governo federal pelo número de matriculados. E nós temos um fator de ponderação. O que é esse fator de ponderação? Hoje gira em torno de R$ 1,20. Então, por isso que é extremamente importante nós observarmos o censo escolar. Porque é pelo censo escolar que eu vou ter o número exato de quantas crianças estão matriculadas. A partir do número de crianças matriculadas para cada nível dentro da educação básica, se joga um fator, uma conta, multiplicado por esses valores que estão aqui e o município receberá de forma trimestral, bimestral ou muitas vezes anual, aquele valor para fazer com que a educação realmente ocorra. De forma geral, nós entendemos que as legislações a nível de educação, elas estão tanto atreladas às leis, mas acima de tudo atreladas às políticas educacionais. Espero ter contribuído a vocês o entendimento um pouco melhor das questões daquilo que é lei e ao mesmo tempo daquilo que é possível fazer a partir das leis. Muito obrigado e até a próxima.